A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem tempo, quantidade, é matemática e cores. O que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Seja muito bem-vindo, Geusa, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Onde os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção para o Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado é também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus e Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajudar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 8, 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, Roupa Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da sua palavra, santa palavra que é vida, viva, vida, Espírito vive cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Olha só, Senhor Deus, vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Gálatas com 6 capítulos e 1 Coríntios com 16 capítulos. Gálatas capítulo 5. Seja muito bem-vindo, Albert William. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você onde você estiver. Gálatas capítulo 5, que contém 26 versículos. A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Segundo livro de hoje, 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, o segundo livro de hoje, que contém 13 versículos. Coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se, porém, alguém ama o Senhor Deus, esse é o conhecido dele. Quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo do que não outro Deus, senão um só.
Vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar continuidade ao sorteio, de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de números pares, e logo após eu falarei os ímpares. Escolha o seu número de rebanho: 28, 44, 27, 43. Eclesiastes com 12 capítulos.
capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Contém 18 versículos. Tudo é vaidade, palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Esdras com 10 capítulos. Capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Que contém 24 versículos, oposição à reconstrução. A carta que nos enviastes foi lida e traduzida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que tem de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis e nela se tem feito rebelião e revolta. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que a oeste do Eufrates dominaram em todo lugar. Esses leis pegaram direitos, postos e pedágio. Agora dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade até eu ordene outra coisa. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Seja muito bem-vindo, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Reis, com 25 capítulos. Capítulo 14. 2 Reis, capítulo 14, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Capítulo 14 do livro de 2 Reis contém 29 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo, para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e assim levar a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 2 Reis, capítulo 14. Amazias, rei de Judá, no segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi. Em tudo seguiu o exemplo de Joás, seu pai. Os altares, porém, não foram derrubados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, que contém 20 versículos. O castigo dos caldeus não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão tremer. Então lhe servirás tu de despojo, visto que despojaste a muitas nações.
Os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daqueles que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Glórias ao Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Capítulo 7 contém 29 versículos, promessa do Senhor Deus a Davi. Estando o rei Davi em seu palácio, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em um palácio de cetro e a arca do Senhor Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: vai fazer tudo quanto está no seu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu povo, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificarás tu uma casa para minha habitação? 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. 2 Pedro com 3 capítulos. Segunda Pedro capítulo 3, contém 24 versículos. Ó Filho do Senhor Deus, essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Que não ama permanece na morte. Todo que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna e permanente em si. Trinta e 36 e 35. Provérbios com 31 capítulo. Capítulo 18. Contém 24 versículos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam comerão do seu fruto. Que acham uma esposa, acham uma coisa boa e recebem favor do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos pode vir à ruína, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. 26, 46, 25 e 45. Atos com 28 capítulos. Capítulo 4.
Atos capítulo 4 contém 37 versículos. A comunidade de bem entre os primeiros santos. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíram terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e os depositava aos pés dos apóstolos. E destruía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Jó com 42 capítulos. Capítulo 16. Capítulo 16 do livro de Jó contém 22 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, onde você estiver. Jó 16 com 22 versículos. Agora mesmo esta é a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos zombam de mim e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante do Senhor Deus, para que ele defenda o direito que o homem tem diante do Senhor Deus e o filho do homem tem perante o seu próximo. Decorridos poucos anos, seguirei o caminho, não tornarei. 22, 50, 21 e 49. 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Gênesis com 50 capítulos. Gênesis capítulo 28 para o rebanho santo de número 22, 50, 21, 49. O capítulo 28 contém 22 versículos. Isaac manda Jacó a Padã-Arã e chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: se o Senhor Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que hora faça e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será casa do Senhor Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, contém 18 versículos para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Capítulo 1. Ameaças de destruição. Os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele, cala-te diante do Senhor, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos os que vestem de trajes estranhos. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre um umbral
que enche de violência e engana a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se fará ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Dois 71:69, 2:71:69. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4, Colossenses capítulo 4, que contém 18 versículos. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também justamente por nós, para que o Senhor Deus abra a porta da palavra a fim de falar no ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que manifeste como devo fazer. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. 2 Coríntios com 13 capítulos. Treze. 2 Coríntios, capítulo 13. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 2 Coríntios capítulo 13, que contém 13 versículos. Espero, porém, que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, rogamos ao Senhor Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados, pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 4. Zacarias, capítulo 4. Contém 14 versículos. A quinta visão. Então perguntei ao anjo o que são estas duas oliveiras, à direita e à esquerda do cartiçal. Novamente lhe perguntei o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e vestem-se azeite dourado. Respondeu-me ele: não sabeis o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os dois ungidos para servir diante do Senhor de toda a terra. Antes de eu dar continuidade ao sorteio, eu irei apresentar uma de nossas denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições.
Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio. Os rebanhos são rebanhos santos de número 12, 60, 11, 59, 12, 60, 11, 59. O livro é o livro de Josué com 24 capítulos. Capítulo 8, Josué capítulo 8 para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. O capítulo 8 contém 35 versículos.
A leitura da lei diante do altar. Então Josué edificou um altar ao Senhor, o Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar das pedras brutas, sobre as quais não se manejara instrumento de ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel, e todo Israel, estrangeiros e naturais, com os seus líderes oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estavam em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado para que abençoassem o povo de Israel. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Esther com 10 capítulos. Capítulo 10, Esther, capítulo 10, para o rebanho santo de números 6, 66, 5 e 65. Capítulo 10, a grandeza de Mordecai. O rei Assuero impôs tributo aos moradores do seu reino, tanto aos do continente como aos das ilhas do mar, quanto ao restante dos atos no seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei engrandeceu, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. 24, 48, 23 e 47. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos. É para vós tempo de habitar nas vossas casas, bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestíveis, mas ninguém se aquece. O que recebe salário recebe para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Capítulo 2 contém 15 versículos, deveres das mulheres santas. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, meu muitíssimo
Amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Seja muito bem-vinda, Priscila, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Malaquias com 4 capítulos e 2 Tessalonicenses. Capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, que contém 18 versículos. O roubo ao Senhor Deus. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis inútil é servir ao Senhor Deus, o que nos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora, porém, nos consideramos bem-aventurados. Os soberbos, os que cometem impiedade, certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. O memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 12 versículos. Em chama de fogo ele tomará a vingança dos que não conhecem ao Senhor Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele por castigo padecerão eterna perdição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos dos que crerem naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e com poder cumpra todo o propósito e toda a obra da fé. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo. O Senhor Deus fará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês mentalizam, eu vou ler um de nossos desafio que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar a Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido que crê no Senhor Jesus não paga o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives, de segunda a sexta. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração.
Vamos ao sorteio. Mentalize, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento através de um livro ou um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Você que mentalizou o 3 vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou o 15 vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 8. Você que mentalizou e escolheu o 12 vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Você que mentalizou o 6 vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 4. Você que mentalizou o 4 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 14. Você que mentalizou o 13 vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou o 22 vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Você que mentalizou e escolheu o 9 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o 18 vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 18. Você que mentalizou e escolheu 1 vai meditar no livro de Atos, capítulo 4. Você que mentalizou e escolheu o 8 vai meditar no livro de Jó, capítulo 16. Você que mentalizou e escolheu o 10 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 28. Você que mentalizou e escolheu o 17 vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o 20 vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou e escolheu o 14 vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Você que mentalizou e escolheu o 2 vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 19, vai meditar no livro de Josué, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de Esther, capítulo 10. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E eu vou apresentar para vocês mais uma mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 3, Gálatas 5, 15, 1 Coríntios 8, 12, Eclesiastes 1, 6, Esdras 4. O 4, 2 Reis 14, o 13, Abacuque 2, o 22, 2 Samuel 7, o 9, 2 Pedro 3, o 18, Provérbios 18, 1, Atos 4, o 8, Jó 16, o 10, Gênesis 28, 17, Sofonias 1, 20, Colossenses 4, o 14, 2 Coríntios 13, o 2, Zacarias 4, 19, Josué 8, o 7, Esther 10, o 16, Ageu 1, o 5, 1 Timóteo 2, o 21, Malaquias 3, o 11, 2 Tessalonicenses 1. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça sua leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no meu espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção dos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito ou membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igreja Bendita, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber as orações, meditações e revelações das Escrituras Sagradas, para poder adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas, a mínima Mateus 16, versículo 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as hashtags anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual.
e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar. Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos aqui do Brasil e vocês também, de Bangladesh, da Rússia, do Canadá, do México, da África do Sul, da Dinamarca, da Espanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.